Oi pessoal, eu sou o Douglas, eu sou um dos monitores de FUP e Laboratório 2 da UFC e eu vou estar fazendo uma sequência de vídeos para ajudar vocês com os temas mais difíceis dessas disciplinas. Então, como foi sugerido pelo professor Pablo, eu vou começar falando sobre ponteiros, que é uma coisa que vocês vão usar bastante em ED. Primeiramente, o sistema operacional que eu estou usando é o Linux, mas dá para fazer isso aqui em qualquer IDE que você possa utilizar aí no Windows ou outro sistema operacional. E a IDE, não a IDE, no caso o editor de texto que eu estou usando aqui é o Sublime, que eu acho ele muito simples e muito bom para C. Vamos começar falando um pouco, para vocês entenderem ponteiro, sobre endereço de memória. Quando a gente tem a memória de um computador, a gente tem várias coisas guardadas nela. Só que a gente não pode soltar qualquer coisa nos endereços de memória e deixar tudo lá bagunçado, entendeu? A gente vai precisar recuperar essas informações mais tarde. Então a gente tem aqui uma figura que representa uma memória de um computador e como que ela funciona. Do lado esquerdo a gente percebe que tem vários endereços e do lado direito a gente tem os valores que estão armazenados nesses endereços. Então é assim que funciona. Sempre que a gente declara uma variável em C, por exemplo, ou qualquer outra linguagem, ela faz referência a um endereço de memória. Para a gente não precisar ficar mexendo com realmente esses endereços, que seria muito mais complicado a nossa vida. Então, entendendo que cada coisa que a gente guarda na memória tem um endereço, a gente já pode começar a ver um pouco mais na linguagem C como que isso se aplica. Eu vou começar criando uma nova pasta aqui. Eu vou chamar ela de ponteiros. E eu vou criar um novo arquivo. Eu vou salvar logo aqui, Ctrl S, como aula 1, aula1.c. Eu vou colocar o que todo programa sempre tem, sdio.h, né, include da biblioteca, int main, return 0. Opa. Então, vamos começar criando uma variável do tipo inteiro, e eu vou chamar ela de num. E ela vai receber 5. Se eu quiser imprimir o valor de um inteiro, a gente já sabe, muito simples, né? O valor de num é %d, o identificador que eu vou usar para inteiros, e o nome da variável que eu quero imprimir. Eu vou logo abrir no terminal. Eu prefiro compilar pelo terminal, mas qualquer IDE que vocês usem funciona também. Ponteiros. Vamos lá. Vou abrir em terminal. Vou compilar. aula1.c. E executar. Certamente a gente tem que o valor de num é 5. Agora, se eu quiser saber onde está guardada essa variável 5, qual é o endereço? Como que eu faço? Eu preciso usar um printf, né? Quero imprimir na tela. O endereço de num é... Para imprimir endereço de memória, eu não posso usar um %d, porque não é um inteiro. A gente tem um identificador especial para endereços, que é o %p, de ponteiro. E eu não posso só jogar o nome da variável assim. Eu preciso colocar um i comercial antes. Sempre que você tem um i comercial antes da variável, eu não estou me referindo ao valor que aquela variável está guardando, e sim ao endereço de memória que ela possui. Então, certamente, se eu compilar isso aqui e executar, a gente tem que o valor de num é 5 e o endereço de num é esse daqui. Então, se a gente for lá na memória nesse endereço, a gente vai ver que o valor que vai estar guardado lá é 5, o número 5 inteiro. Agora vamos começar a falar de ponteiro em si. Para a gente criar um ponteiro, a gente vai estar lidando com inteiros apenas aqui. Então vamos criar um ponteiro do tipo inteiro. A gente coloca aqui junto com o tipo, né, para dizer que é um ponteiro. E como boa prática de programação, para dizer que é um ponteiro, a gente pode colocar um ptr e num, entendeu? Que é um ponteiro para num. É isso que a gente quer fazer. Pegar esse ptr num e fazer ele apontar para essa variável. Então como que a gente faz? Muito simples. A gente precisa fazer com que ptr num receba não o num, porque eu não quero que ele receba o valor 5, até porque ele é um ponteiro, ele precisa receber um endereço de memória. Como que eu passo o endereço de memória? Eu coloco o i comercial antes. E agora ptr num
está recebendo o endereço de num, da variável num. Então, como que eu faço para imprimir aqui para onde ela aponta? ptr num aponta para %p, porque ele não vai apontar para um valor, ele vai apontar para um outro endereço de memória, né? Isso que é a lógica dos ponteiros. E eu vou imprimir o valor, para onde que ele está apontando, né? Vou compilar. Executei. Olha só. ptr num aponta para esse endereço de memória. Perceba que esse endereço de memória é o mesmo endereço de memória de num. Então, a gente acabou de fazer um ponteiro apontar para uma variável. Isso é apenas o básico do que a gente pode fazer. Uma coisa importante também que a gente precisa ver é que o ponteiro, ele também meio que é uma variável, entendeu? Então, ele precisa também ter o seu endereço de memória. Então, como que eu faço para imprimir o endereço de memória de ptr num? O endereço de ptr num é, novamente, se eu quero imprimir um endereço de memória, %p. E no lugar de eu passar ptr num, eu vou passar o endereço de ptr num com o i comercial. Compila, roda, e a gente vê que o endereço de ptr num é esse daqui. Perceba que ele é diferente desse daqui. Ele aponta para a variável num, mas ele em si também é um endereço de memória. E nesse endereço de memória do ponteiro está armazenado o endereço de memória da variável num, que é isso que o ponteiro faz, ele aponta para um outro endereço de memória. Por esse vídeo, eu acho que o básico de ponteiro a gente viu, como que um ponteiro aponta para uma variável e como a gente pode imprimir o endereço de uma variável. Então, eu continuo numa próxima aula falando mais ainda sobre ponteiros.